No vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o Ronaldo, que assim, depois desse ano bem ruim do Cruzeiro, né, independente se ficar na Série A ou não, o Cruzeiro sem dúvida sofreu muito mais e a torcida cobrou muito mais do que foi em relação à temporada passada em relação ao Ronaldo. Será que teria alguma chance, por exemplo, dele sair da SAF do Cruzeiro, tanto em relação a sair em definitivo, quanto também na venda, né, de um percentual, que eu já trouxe aqui alguns vídeos falando sobre isso, que eu já falei para vocês. Eu não ficaria nada surpreso se nos próximos meses aí o Cruzeiro fosse negociado um percentual, né, de 10, 15% talvez do Ronaldo para esse investimento e para o próprio clube, né, na contratação de jogadores, porque eu acho que o Cruzeiro, com o investimento que teve nessa temporada, foi terrível, né, para a Série A. Acho que dava para ter ficado muito mais tranquilo, correndo o risco de cair para uma Série B e perder boa parte das receitas que teria garantido estando na Série A. Enfim, o Ronaldo, então, quero comentar com vocês, já teve essa venda para o Pedro Lourenço, será que poderia ter uma venda no futuro? Que, com certeza, né, acho que se tivesse uma venda por agora, frustraria os planos de todo mundo, pegaria todo mundo de surpresa, mas essa temporada é realmente bem ruim, bem abaixo do que a torcida esperava, e obviamente com o Ronaldo, se o Cruzeiro cair, obviamente vai ser muito cobrado, quero comentar com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e aqui nós postamos em média 2, 3 vídeos por dia, tá? De notícias do Cruzeiro, do mercado da bola, opções, né? No caso de jogadores, enfim, análises. Se você puder se inscrever, deixar seu like, com certeza me ajuda bastante e mantém você também aqui informado. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da Heroibet, caixa de apostas esportivas que te dá R$25 de saldo na sua conta para você começar a apostar nesses próximos jogos do Cruzeiro, né? Vai ter aí duelo contra o Fortaleza, depois também contra o Vasco, contra o Goiás. Você pode resgatar esses R$25 de saldo na sua conta e começar a apostar hoje mesmo, tá? Então o link da Heroibet vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Clica lá, segue o passo a passo que vai estar no site já na tela inicial desses R$25 de bônus e faça parte hoje mesmo. Bom, então vamos lá, né? O Ronaldo que comprou o Cruzeiro então em dezembro, né, de 2021 com valores definidos o seguinte: 400 milhões de aporte nos próximos, em média, 4 a 5 anos, tá? E também em relação a R$1 bilhão de dívidas, que é aquela coisa, né? No caso, ele teria que quitar essa dívida do Cruzeiro, então seria um valor total da SAF de 1 bilhão e 400 milhões de reais, mas obviamente o valor do aporte do Cruzeiro foi muito menor do que, por exemplo, vai ser em outras SAFs, como por exemplo do Bahia, Curitiba, Vasco, Botafogo, no caso são valores bem mais baixos do que seriam em relação a essas outras SAFs, que é aquela coisa, né? Eu entendo, acho que se o Cruzeiro não tivesse virado um clube empresa, não sei se teria saído da Série B, muito por conta de uma má gestão e também por conta das dívidas, né? O Cruzeiro tinha dívidas gigantescas ali que tinham que ser pagas, somente se o Pedro Lourenço assumisse essa SAF do Cruzeiro para ver um caminho parecido com o que o Ronaldo fez de tirar o time da Série B e colocar na Série A. Aquela coisa também, né? Ano passado, eu não gosto muito disso, né? Porque aí, no ano passado, o Ronaldo era um gênio, perfeito e tudo mais. Aí nesse ano então o Cruzeiro caiu, nossa, horrível, não presta. Eu tenho minhas críticas ao Ronaldo, mas também sei que não vai ser algo do dia pra noite que o Cruzeiro vai virar uma potência, né? Eles mesmos, o Ronaldo, o Pedro Martins, o Paulo André, sempre foi muito pé no chão. E olha que eu não tô defendendo não, tá? Já trouxe um vídeo aqui de quase 20 minutos descascando aí o Ronaldo, o Pedro Martins, o Paulo André. Clica aqui e vai lá dar uma olhada. Então eu consigo entender bem esses dois pontos. E assim, tudo bem, eu compro esse valor e tudo mais. Não acho que o Ronaldo tenha em mente, por exemplo, vender o Cruzeiro num futuro tão distante. Eu acho que é um negócio que ele deve levar para o resto da vida. Não sei se seria realmente como um gestor, mas pelo menos tendo uma participação que, no caso, vem diminuindo, né? Mas como assim, Gustavo? Quando ele chega a esse acordo, então, com o Cruzeiro, fica definido então, né, que ele compra 90% das ações da SAF, 10% ficando então para o Cruzeiro, para a associação, e ele tem esse comando, né, de 90% das ações. Deu nesse ano, como o Cruzeiro tinha uma dívida gigante com o Pedro Lourenço de mais de 30 milhões, ficou combinado então que o Pedro Lourenço faria parte da SAF do Cruzeiro, entrando com mais 70 milhões de reais, junto com as dívidas que ele tinha junto ao Cruzeiro, né, que o Cruzeiro devia para ele, no caso então daria 100 milhões de reais por 20% das ações. Eu tenho certeza que só fez esse valor justamente por ser o Pedro Lourenço, já ajudou o Cruzeiro muito, e também o Ronaldo, desde quando ele comprou a SAF, já vinha falando nessa possibilidade, né, de ajudar o Cruzeiro e tudo mais, porque senão, se fosse para um fundo árabe, um fundo americano, com certeza seriam valores mais altos. Mesmo que o Cruzeiro caia ou fique na primeira divisão, se ficar, o cenário para mim é mais claro, né, do Ronaldo mantendo sim o clube e obviamente, né, quem sabe ter uma venda de um percentual. Mas agora caindo para a Série B, será que mudaria muito esse cenário?
Enfim, eu diria que não, tá? Eu acho que não. Mesmo que tenha uma pressão, que com certeza vai ter, em cima do Ronaldo, do Pedro Martins, do Paulo André, nem ficaria surpreso se tivesse alguma mudança nesse quadro aí de CEO, de diretor, enfim, diretor técnico e tudo mais. Muito por conta da pressão de um rebaixamento, porque o Cruzeiro hoje é inegável falar que corre sérios riscos novamente de jogar a segunda divisão e teria essa pressão grande em cima do Ronaldo. É aquela coisa, né? Não acho que, como ele já teve projetos também no Valladolid, que acabou caindo para a segunda divisão algumas vezes e ele nunca vendeu, não acho que com o Cruzeiro seria diferente. Só se, sei lá, tivesse uma pressão gigantesca da torcida e tudo mais, aparecesse um outro grupo, por exemplo, um Pedro Lourenço para comprar um percentual, tudo bem. Mas ele mesmo já é parceiro do Ronaldo, então acho difícil, né, de se virar contra ou algo nesse sentido. Se for um fundo, o árabe, por exemplo, da vida, acho que poderia ficar com o pé atrás, mas enfim, como é muito recente, não acho que teria a venda de um percentual, não. E o que eu acho que seria o mais ideal para o Cruzeiro? Obviamente, se manter na primeira divisão, tá? É óbvio que, assim, o valor prometido pelo Ronaldo não é o maior do Brasil, esses 400 milhões de reais no longo prazo, né, de aportes anuais. Não vai fazer tanta diferença assim para o Cruzeiro, como seria, por exemplo, em outras SAFs, que tem valores do que o Ronaldo já pagou, investiu no Cruzeiro nesses últimos 2 anos. O Bahia e o Curitiba, que viraram SAFs tem menos de 8 meses, já tiveram aportes maiores. Mas eu acredito que o Cruzeiro, pelo próprio fluxo de caixa dele, se mantendo numa Série A, pelo tamanho da torcida, pelo potencial de faturamento, dá sim para conseguir, né, esse valor tranquilo de um aporte ali do próprio Cruzeiro em si e outra parte do Ronaldo, que na minha opinião comprou o Cruzeiro muito esperto, foi muito esperto porque ele é meio que um gestor, né, ele não teve que tirar um dinheiro violento do bolso, 200, 300 milhões, não, acho que foi uma compra extremamente estratégica e que o Cruzeiro, sem dúvidas, mesmo que caia ou fique na Série A, se ficar então, cara, valorizou muito mais, esses 400 milhões que ele vai ter que pagar e tirar do próprio bolso, né, fora quitar essas dívidas, mas isso pode ser com o fluxo de caixa do Cruzeiro, esses 400 milhões que ele vai ter que tirar do bolso, cara, isso daí, eu acho que o Cruzeiro hoje, 30% das ações do Cruzeiro já vale isso, sabe? E ele tem mais 70%. Então, com certeza já teve um bom lucro nessa operação. E o ideal, na minha opinião, o cenário mais ideal é o Cruzeiro ficando com uma Série A, ano que vem, tem que fazer investimentos. É óbvio que até por um segundo ano consecutivo de Série A, já seria de se imaginar que o Cruzeiro teria um investimento muito maior do que teria, por exemplo, no primeiro ano. Isso aí é natural para todos os clubes. Mas eu, se fosse o Ronaldo, tentaria, igual já tinha sido especulado, até o próprio Pedro Lourenço já falou sobre isso, vender um percentual, por exemplo, da SAF do Cruzeiro, 10%, 15%, para, no caso, você pegar esse valor e colocá-lo de volta no clube, né? Por exemplo, em contratações de jogadores. Fez isso com o Pedro Lourenço, esses 70 milhões de reais que vão ser destinados à reforma no centro de treinamentos, que eu acho sim necessário investir em infraestrutura. Mas o Cruzeiro mesmo esse ano, só com 34 milhões em contratações, uma folha salarial inicial muito baixa, realmente o valor de mercado do Cruzeiro hoje só fica atrás de Curitiba, Goiás e América, que são os 3 clubes rebaixados. O Cruzeiro, na teoria, tanto em folha salarial quanto em valor de mercado, é o candidatíssimo ao 4º lugar na zona do rebaixamento, tá? Então isso daí é complicado. Sei lá, tentaria ali pegar uns 70, 80 milhões de reais e colocar em contratações fora o fluxo de caixa natural do Cruzeiro, indo para um segundo ano de Série A, que é inegável, né, que o Cruzeiro tem um monte de dívidas, não sei o valor exato de quanto que o Cruzeiro tem que pagar anualmente, né, dessas dívidas de 1 bilhão de reais, que é inacreditável, não ficaria surpreso se fosse, por exemplo, 70, 80, 90 milhões de reais por ano, então tem toda essa questão de pagar a dívida, óbvio que você sendo uma SAF, igual o Cruzeiro que entrou em uma recuperação judicial, consegue ter um parcelamento gigante, fora um desconto ainda com os credores, mas a situação financeira do Cruzeiro preocupa bastante. Então, não acho que o Ronaldo vai sair do Cruzeiro, não tão cedo, tá? Acho que mesmo se caia para a Série B, não, essa é a primeira vez não, mas por uma possibilidade de venda de um percentual, eu acho que já está passando a hora. E o Cruzeiro fazer a sua parte, só depende dele, né? Tem mais jogos do que o Bahia, tem uma tabela mais fácil, na minha opinião, do que o Bahia também, só depende dele para conseguir a sua permanência na Série A. E, enfim, seria fundamental, tá? Para uma pretensão aí de longo prazo, para o Cruzeiro, quem sabe daqui 2, 3 anos poder pelo menos brigar por títulos, faria total diferença sim. Quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários, o que você tem a dizer, né, sobre, no caso, esse assunto, se você acha que seria melhor ele deixar o comando técnico, ou por exemplo, o comando das ações, ou por exemplo, só ter esse investimento maior, né, que com certeza já faria a diferença. O Cruzeiro, ao invés de ter gastado 30 milhões nesse ano, ter investido 100, 120, obviamente, né, se tivesse dado certo os nomes, porque o Cruzeiro trouxe o Wesley e o Arthur Gomes e nenhum dos dois são titulares hoje.
que é uma pena, mas quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo, então, nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo nos comentários é o link da Eurobet, no primeiro comentário fixado, vai lá dar uma olhada, para você resgatar seus R$25 de saldo. Tem esse vídeo aqui falando sobre o Pedro Martins e o Paulo André, será que eles poderiam deixar o Cruzeiro? Trouxe um vídeo aqui também sobre o Alexandre Matos recentemente, não sei quanto que eu vou deixar aqui na tela final, mas só voltar aqui nos vídeos, vamos instalar para vocês. Valeu, galera!